E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma correção. Hoje vamos na questão 33 de Mobilidade Acadêmica 2022, que começa falando assim: um drink com volume final de 300 ml, ok, separei aqui o dado, foi preparado com 50 ml de uma bebida contendo 48%, ou seja, dessa bebida inicial aqui, de 50 ml, 48% era etanol. Tá aqui, ele deu a fórmula molecular aqui do etanol. E ele disse assim nos dados: a densidade do etanol e as massas molares de carbono, hidrogênio e oxigênio, que são os elementos que compõem aqui o etanol. E aí ele fala assim na letra A 0,5 mols de etanol. Bem, vamos ver mesmo se há isso. Tu tem que saber o seguinte, que o cálculo do número de mols, vou colocar mais aqui para vocês, o número de mols ele é dado pela divisão entre a massa dividido pela massa molar, ok? Então, como ele quer saber o número de mols é igual. Eu tenho que saber a massa e a massa molar do etanol, que ele não deu na questão e eu preciso encontrar. Como é que a gente vai encontrar a massa? Presta atenção aqui, gente, olha só. Primeiro, a gente tem que encontrar um volume que a gente tem de etanol aqui em 50 ml. Por quê? Pensa comigo. Vou fazer bem aqui para vocês. 50 ml é a minha quantidade total, 100%, lá naquela dose lá inicial. Ele falou que nessa dose inicial, 48% é etanol, tá? Só 48% é etanol. Então é isso que eu tenho que descobrir fazendo essa regra de 3. Então, nesse cálculo aqui, esse valor de regra de 3 vai dar 50 vezes 48 dividido para 100, né? Fazendo essa divisão, o valor do volume vai dar igual a 24 ml, ok? 24 ml. Encontrei 24 ml de álcool, tá? De etanol, aqui nessa dose inicial. Só que a gente tem que descobrir a massa. Então, pela densidade, que é em massa por volume, eu consigo descobrir quanto eu tenho de massa. Fazendo esse cálculo, então, nós temos o seguinte. Vou fazer, deixa eu ver, aqui. A densidade é igual a massa pelo volume. A densidade de deu 0,8. A massa que nós vamos descobrir e o volume que nós encontramos aqui, que é 24. Ok? Então, a massa de etanol, nesses 48% dessa bebida, é 0,8 vezes 24, ok? 0,8 vezes 24 vai dar 19,2 gramas. Essa é a massa que eu tenho em 48% dessa bebida inicial aqui que ele deu pra gente. Agora que eu tenho a massa, eu vou substituir aqui nos dados. A massa aqui é 19,2. E olha, é muito bom a gente salvar esses dados aqui. Essa aqui é a massa de etanol que eu tenho na bebida, de etanol, tá? Depois ele vai fazer uma mistura e no volume final vai dar 300 ml. Mas logo depois que ele faz essa mistura, na massa que tu tens aqui inicial, nesse volume inicial da bebida que ele ainda vai preparar uma diluição, a quantidade de etanol é de 48%. Então a massa é isso aqui que eu acabei encontrando. Tá? E o volume é esse aqui, ó. Isso aqui também vai ser importante mais lá na frente. Ok? Então, continuando aqui, dividido pela massa molar. Bom, eu tenho que calcular a massa molar aqui do etanol. Vou calcular a massa molar aqui em cima, tá, gente? A massa molar é CH3, CH2OH. Isso aqui é a fórmula molecular do etanol. Então, nós temos carbono, hidrogênio e oxigênio, certo? Aqui temos 2 carbonos, vamos multiplicar pela massa que ele deu lá nos dados da questão, que é 12. 2 vezes 12, 24. Hidrogênio aqui tem 6, ok? Multiplica pela massa do hidrogênio, que é 1. 6 vezes 1, 6, ok? E o oxigênio só tem 1, multiplica pela massa dele, que é 16, que vai dar 16. Soma tudo isso aqui, tá? Aqui nós temos 16, vai 1 e 4. São 46 gramas por mol. Então nós temos aqui a massa de etanol, mais os dados da massa molar que nós acabamos de encontrar, que é 46 gramas por mol. Ok? Então simplifica aqui grama com grama. Então, só separar aqui para organizar melhor. O número de mols aqui vai ser igual a... Esse fator vai dar um valor aproximado de 0,4... Opa, só ajeitar aqui. 0,4 mol. Só que na questão ele fala assim, que há 0,5 mol de etanol. Por mais que seja um número próximo, não é essa a alternativa correta. Ok? Só se ele falasse aproximadamente. Mas isso lhe dá uma dica mais ou menos de qual vai ser a questão correta, né? nessa questão 33. Quer ver? Olha lá, acompanha. A massa de etanol
Na letra B agora. A massa de etanol é de 24 gramas. Gente, a gente calculou aqui a massa do etanol. Olha. Pelo cálculo da densidade, a gente encontrou a massa nesse volume, que deu 19,2. Não é 24. 24 é o volume de etanol que eu tenho em solução. Ok? Na letra C, o volume total de etanol é 26 ml, que ele fala lá na letra C. Mas aqui tu percebe que no cálculo deu exatamente 24 ml. Na letra D, a concentração molar de etanol. O que é a concentração molar? É a concentração em mol, número de mols, por litro, pelo volume. Ok? Isso é a concentração molar. Então vamos calcular aqui a concentração molar. A concentração molar é mol, que é 0,4, dividido pelo volume. E detalhe, é o volume total da mistura. O volume total, o volume final, 0,3. Ok? Então, 0,4 dividido para 0,3 vai dar um valor aproximado de 1,33 mol por litro. O detalhe nessa questão é que a letra D é a única que aborda um termo aproximadamente. Quando ele fala assim, a concentração molar de etanol é aproximadamente 1,4. A alternativa correta é a letra D. Tá aqui, olha. A concentração molar, que é a concentração em mol por litro. A letra E fala assim, a concentração comum de etanol é aproximadamente 4. Vamos ver se a concentração comum vai ser realmente isso. Olha só aqui. A concentração comum, tu sabe que é a massa pelo volume. Então, a concentração comum é igual. A massa é 19,2 dividido pelo volume. Só que a concentração que a gente dá lá nos dados da letra E está 4 gramas por ml. Então, esse volume tem que ser em ml. E o volume em ml é 300. Então, colocando esse valor aqui, tá? Nós temos 19,2 gramas pelo volume total, que é 300 ml. Esse cálculo vai dar aproximadamente 0,064 gramas por ml. Tá? Então, a letra E também está incorreta. A alternativa correta é a letra D, tá? Aproximadamente 1,4 mol por litro. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado vocês nessa correção. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E é isso. Até a próxima correção.